Abra sua Bíblia em 2 Reis 12. Segundo Reis, capítulo 12. Glória a Deus. Versículo 15. Onde lemos assim: E também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Repita comigo: proceder com fidelidade. Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, nos abençoai com a tua santa palavra, nos dê instrução, direcionamento em nome de Jesus. Para se sentar, irmãos. Irmãos, esse texto aí, irmãos, eu li só um versículo, mas seria bom você chegar em casa e ler o capítulo inteiro. Porque esse texto aí mostra a história do rei Joás. O rei Joás promoveu uma restauração do templo do Senhor em Jerusalém. Mas naquela época não havia dinheiro para reformar o templo, porque o povo estava abandonado, o povo não servia a Deus. Então o que ele fez? Ele convocou o povo para ofertar a casa de Deus. Amém? E os recursos arrecadados, irmãos, eram entregues aos trabalhadores responsáveis pela obra. E o texto que nós lemos diz: olha, também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Eram homens fiéis, eram homens que demonstravam confiança. Amém? Em um mundo marcado pela corrupção hoje em dia, falta de compromisso, falta de fé em Deus ainda está procurando pessoas de confiança. Deus está procurando homens e mulheres que confiem nele, que dependam dele e que não apenas falem, mas demonstrem confiança. Só que antes, só para os irmãos entenderem um pouquinho a história, quero contar um pouquinho da história, do contexto histórico e também na vida do rei Joás, cujo texto aqui fala do rei Joás. Então o rei Joás, irmãos, ele foi o 8º monarca de Judá. Ele foi o 8º rei de Judá, depois que o reino se separou. Primeiro o rei foi Roboão. Quando o reinado se separou, era Israel, 10 tribos seguiu a Jeroboão, filho de Nebate, e as 2 tribos, mas também a tribo de Manassés, seguiu então a Roboão, que era filho de Salomão. E então ali foi o primeiro rei. E ele foi lembrado, ele é lembrado por quê? Por escapar do massacre da sua família. Mandaram matar, Nathalia mandou matar todos os filhos, usurpou o trono, né? Só que ele foi escondido, pegaram ele, esconderam, o sacerdote escondeu aquele menino, depois o apresentou, e ele realizou reformas no templo sobre a orientação daquele homem que o escondeu para o sacerdote Joiada e sua esposa. Ele ficou com aquela família uns 4 ou 5 anos. E é interessante você ler essa história, irmãos, porque é importante ver com quem você anda. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, verso 33, as más companhias
os bons costumes. Nesta linguagem, na versão King James, na NVI. Também nas outras está escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas no original é as más companhias. Então as más companhias corrompem. Enquanto o sacerdote Joiada foi vivo, aquele homem foi fiel, ele buscava Deus, ele limpou Israel da idolatria, ele promoveu reforma no templo, o povo voltou a adorar a Deus. Só que o sacerdote Joiada morreu. E Joás foi influenciado por líderes da nação judaica a abandonar a fé ao único Deus. E ele permitiu o retorno da idolatria. Mas de tal forma que ele chegou a ordenar a morte do profeta Zacarias, filho daquele que foi seu benfeitor, que é o sacerdote Joana. E o sacerdote Zacarias, o profeta Zacarias, o ministério foi bem curtinho. Porque ele começou a profetizar em nome de coragem, ele foi lá e profetizou contra aquele homem, e o rei Joás mandou matar. E não, diz o texto que ele não se lembrou do que seu pai Joiada havia feito de bom para ele. E eu acho que uma das coisas mais ruins que tem no ser humano se chama ingratidão. Nunca se esqueça daqueles que um dia te abençoaram. Então a gente nunca deve esquecer de ser grato por aquilo que Deus já fez. Eu vejo pessoas hoje, nosso tema hoje é proceder com honestidade. E eu vejo pessoas hoje que não são gratas a Deus pelo que tem, mas reclamam por aquilo que não tem. Irmãos, eu não tenho que ficar preocupado com o que eu não tenho, eu tenho que preocupar com o que eu tenho. Porque talvez, quando eu perder, se eu chegar a perder o que eu tenho, eu vou ver que as outras coisas que eu queria não tinham valor nenhum. O que importava é o que eu tinha. Então abandonar a Deus nunca é um bom negócio. O rei Joás abandonou o Senhor, o caso dele foi ruim. Como diz a linguagem, a gíria deu ruim. Aí deu ruim. Então vamos proceder com honestidade. A primeira coisa que Deus quer, porque a honestidade é a marca do verdadeiro servo de Deus. Mas assim, aqueles homens que administravam, eles eram tão fiel que não era preciso prestar contas. Não é que não precisava, mas eles eram tão honestos que o trabalho bem feito era a prestação de conta. Não? Porque a honestidade revela caráter. O que fazemos quando ninguém vê revela o que realmente a gente é. Eu já disse que dentro de nós existem 3 eus. 3 pessoas. O 3 tem 3 eu. Né? Aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que as pessoas acham que eu sou, e às vezes eu me preocupo muito com o que o povo acha que eu sou, e aquilo que realmente eu sou. São 3. Aquilo que eu acho que eu sou, aquilo que as pessoas acham que eu sou, mas o que realmente eu sou, só eu sei. É esse que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas que amam, que dê o seu melhor, que não queira parecer honesto, mas que é honesto. Então não queira parecer, seja honesto. Provérbios 10, 9 diz: quem anda em sinceridade, ele anda seguro. Anda em sinceridade, seja sincero. Porque o Senhor está procurando pessoas honestas, pessoas que vão revelar o seu caráter. Amém? Outra coisa, a honestidade tem algo muito importante. Além
da honestidade ser a marca do verdadeiro servo de Deus, que o servo de Deus, ele é a palavra, até Cristo disse, então a palavra serve sim, sim, não, não. Irmão Mirajara, que é advogado, um dia eu estava aqui na igreja de Catalão, eu estava explicando sobre esse sim, não sei se vocês não lembram. O teu sim tem que ser sim, o teu não tem que ser não. É um sustentando o outro. Você falou sim, é sim. O seu não é não. Você não pode ter duas palavras. Meio termo, ou é ou não é. Então a honestidade gera confiança. O texto diz que não era necessário pedir conta daqueles homens, certo? Isso não significa ausência de prestação de contas, mas uma demonstração que eles haviam conquistado a confiança de todo mundo. Não é que eles não prestavam conta, mas é que as pessoas confiavam neles. Por confiar neles, o trabalho ficou cada vez mais, tinha dinheiro sobrando. Porque a confiança, ela é construída ao longo dos tempos. Estava contando para os irmãos aqui mais cedo, antes de começar o culto, que estamos vivendo a Copa do Mundo, né, de futebol. Eu estava contando que eu vi uma matéria sobre a seleção japonesa, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu. Não foi no gramado, foi dentro do vestiário. Ninguém vai divulgar isso, mas o rapaz divulgou. Falei assim, olha, quando eles saíram, aí mostrou o vestiário dos outros jogadores quando saiu. Tudo sujo, bagunçado. Aí mostrou os japoneses lá dentro do vestiário, limpando tudo, deixando os armários limpinhos, arrumados, tudo dobrado, arrumadinho. Mostrou eles nas arquibancadas, catando as coisas que estavam lá para colocar na sacola e no lixo. Aí ele disse que é construído em casa, ao longo do tempo, é pouco a pouco, irmãos. A criança aprende que lixo, o lugar do lixo é na lixeira. Ah, o lugar do lixo é no lixo. Não, o lugar do lixo não é no lixo. Lixo é na lixeira. Porque se lá na calçada está cheio de lixo, não é lugar do lixo, é no lixo? Não é essa frase? Se a gente aprende na escola, só português. Lugar de lixo é no lixo, não, lugar de lixo é na lixeira. Você vai catando tudo, juntando e colocando nas lixeiras próprias no estádio. Isso foi construído desde criança. Criança levanta, aprende a arrumar sua cama, aprende a colocar as coisas no lugar certo. Não é da noite para o dia. Uma boa reputação vale mais que riqueza. Pessoas honestas inspiram segurança. Olha que está em Provérbios 22:1. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Glória a Deus. Então, o que você tem feito? Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Bem? Seja honesto, porque a sua honestidade, a sua integridade gera confiança. Lá no seu trabalho, seus patrões, seu superior, quando ele precisar dar uma promoção, desafio é grande para alguém, quem que você acha que ele vai chamar para ser promovido? Aquele que é responsável ou aquele que é relaxado? É o responsável, aquele que dá o seu melhor. Honestidade deve estar presente em todas as áreas da sua vida, todas as áreas, não apenas na igreja. Ser honesto na igreja é moleza. Mas lá no seu trabalho,
Você tem que ser honesto. Lá no seu trabalho você tem que cumprir com o seu papel. A Bíblia diz: quando você fizer apenas o que te mandou, você é um servo bom ou servo inútil? Hein? Inútil. Tem só o que mandou. Ah, mas não sou pago para fazer isso. Estamos vivendo uma geração, irmãos, que não sabe ser grato por nada. Deu o seu melhor. Voltando aqui à seleção japonesa, não tinha obrigação de limpar o vestiário dos jogadores. Isso aqui não foi o roupeiro, não, foi os jogadores, viu? Eu não falei, mas quem limpou o vestiário todinho é o jogador que estava jogando lá dentro, em campo. Tinha obrigação? Não. Vai ter alguém para fazer isso? Vai. Mas eles mostram que eles são diferentes. Você demonstra com as suas ações que você é diferente. Lá no trabalho, seja um bom empregado, dê o seu melhor. Nunca fale mal do seu chefe, do seu superior. Porque tem superior. Eu nunca trabalhei em firma grande. Nós já assim já, a vida toda. Tem superior que é chato, né, assim? Tem encarregado que é uma pedra no sapato para não falar outra coisa. Mas não deve falar mal dele. Por quê? Porque é dali que você tira o seu pão de cada dia. E você é cristão, seja crente em casa, no trabalho, na escola. Rapaz, se esse cara é crente, o cara só vive fazendo isso, fazendo aquilo. Rapaz, fica xingando o dia inteiro. Crente. Que as pessoas falam assim, não falam? Ainda surge o nome de todos os crentes. Servo de Deus, né? Então, nos seus negócios, seja honesto. Eu sei que nessa parte dos negócios é difícil. Mas vale a pena ser honesto. Deus recompensa a honestidade. Tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida. Lá nos seus estudos. Não estude para passar de ano. Você que ainda está estudando, estude para aprender. Estude para aprender. Eu já falei aqui que eu era muito ruim de matemática. Eu era muito ruim. Matemática eu falo, não é 2 mais 2, somar, multiplicar, dividir, não. Eu era muito ruim na área da matemática, por exemplo, na física. Eu era muito ruim em física. Já contei aqui que uma vez eu tirei 1 ou 2 na prova, que quase 0. E a professora era muito bacana, eu perguntei para ela, só tem uma prova dessa para mim? Só me dá uma? Falou, porque eu quero estudar em casa. Eu dei, ela me deu, eu estudei, depois eu fiz e ela corrigiu para mim. Ela falou assim, eu estou indo lá para a sala, vamos lá. Aí eu fiquei sentado lá respondendo. Eu respondi em casa, não, eu respondi na escola. Eu falei, quando ela foi corrigir, eu falei, Divino, se você tivesse feito assim, você tinha tirado. Fechado a porta, você acertou tudo. Eu estudei, refiz em casa e fiz de novo, mas não foi para nota, foi para mim aprender. Eu não sabia nada. Tente aprender. Quando você estiver lendo, preocupe-se em saber o que é vírgula, o que é acentuação, o que é pontuação, o que é uma palavra oxítola, paroxítola, proparoxítola, o que é o verbo, antiverbo. Procure entender e saber. Em nossas palavras e atitudes, cristão precisa proceder com sabedoria em tudo. Olha só, Colossenses capítulo 3. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 3, verso 23. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo que você fizer, você está fazendo para o Senhor, não é para os homens, não. Lá no seu trabalho, não é para ganhar só o seu salário. E quando você vira as costas e alguém olha o serviço, quem fez? Se aqui for assim, aquilo ali é um servo de Deus, por isso é que está diferente. As pessoas vão falar assim, irmãos. Deus recompensa os que andam com integridade.
integridade daquele trabalhador, irmãos, que construiu, que restaurou o templo, a casa de Deus. Deus recompensou aquele povo. Quem anda em honestidade, o que ele tem? Ele tem paz de consciência. Vocês já leram em Provérbios, se não me engano, em Eclesiastes: doce é o sono do trabalhador, quer coma muito ou pouco. Por quê? Trabalhou, deu o seu melhor. Quando tiver um problema diante de você, você só tem uma opção a fazer: parar e pensar, eu posso resolver esse problema? É conta? Tenho dinheiro para pagar? Não. É problema de saúde? Você pode resolver? Não. Então não adianta preocupar. Adianta? Você não pode resolver. Se você não pode resolver, você vai orar e confiar que Deus vai fazer o milagre na hora certa. Amém. Então você vai fazer só o que você pode. Se não pode, deixa Deus trabalhar. Ganhe, conquiste o respeito das pessoas. A Bíblia diz em Lucas 6: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão, porque com a medida que medides vos medirão também. Isso aqui é Lucas 6:38. Esse texto que eu citei. Então você vai, do jeito que você tratar as pessoas, elas vão te tratar. Do jeito que você tratar as pessoas, elas vão te tratar. Essa mesma medida será usada para te medir. Do jeito que você trata o outro, ele vai te tratar. Amém? A grande lição que a gente fica aqui nesse texto de 2 Reis 12, verso 15, é o que? Deus valoriza, irmãos, pessoas que prosseguem com honestidade. A nossa integridade tem que ser visível para as pessoas verem. Eu gosto que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 2: o seu proceder tem que ser honesto diante dos gentios, para que naquilo que eles falam mal contra vós, como sendo malfeitores, eles glorifiquem ao Senhor, observando no dia da visitação, pela que estão observando em vocês. As pessoas têm que olhar para nós e ver aquele ali é um povo diferente. Pergunta a si mesmo: eu sou digno de confiança? Hein? Eu tenho sido honesto nas pequenas coisas? Não é honesto assim só de comprou, pagou. Eu falo assim: honesto é ser íntegro em tudo que você faz. A minha vida está glorificando a Deus através das minhas ações, como diz Paulo em 1 Coríntios 10:31: quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Também posso seguir o exemplo desses homens que reformaram o templo, procediam com integridade. Que honestidade vai abrir portas na terra e vai honrar o nome de Jesus por onde a gente passar, né? Vamos ficar em pé. Lá no seu dia a dia, seja honesto. Por onde você for, deixe um rastro de fidelidade. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã. Que a tua bênção esteja sobre o teu povo. Que a tua bênção esteja sobre cada casal, cada família, cada lar. Abençoe-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmão, sábado, reunião, 19 horas, domingo às 18h30.